Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, hoje estou aqui trazendo esse belíssimo gabinete que é o Galaxy Quasar, ou Quasar se assim preferirem. E aqui, como vocês podem ver, trouxe ele aqui na cor branca para mostrar para vocês. Ele é um gabinete ATX completo, ou seja, ele não é destinado apenas para placas micro ATX ou mini ATX, ou seja, ele pode ser utilizado placas ATX tamanho completo. Mas ele tem dimensões bastante reduzidas. E essas dimensões são de gabinetes que, em princípio, suportam apenas placas micro ATX para menos. E mesmo ele tendo essas medidas reduzidas, que seriam 41 centímetros no comprimento, 45,5 na altura e 21 centímetros na largura, essas medidas são capazes de comportar uma placa ATX inteira. Mas depois, vou desmontar todo ele e nós vamos ver qual é que foi o milagre, o que a Galaxy fez para poder comportar uma placa inteira. Porque, por exemplo, em termos de altura, ele se assemelha muito, por exemplo, a uma Cube 110. E uma Cube 110 não comporta uma placa ATX completa, apenas micro ATX. Agora, será que realmente foi um milagre que a Galaxy fez? Eu questiono isso porque nós não encontramos nenhuma informação sobre gabinetes da Galaxy no site da Galaxy. E, na verdade, em nenhum site da Galaxy, ao menos eu não consegui encontrar. Se alguém souber, tiver informações de algum site da Galaxy que conste os gabinetes, por favor, deixa aqui nos comentários, porque realmente eu procurei e não encontrei nada, nenhum informativo assim, vamos dizer assim, oficial da Galaxy sobre esse gabinete. Tanto que na caixa dele, a única coisa que tem de informação ali, tem o modelo Galaxy Quasar. E a única informação que teria ali que é importado por uma empresa X. Então, assim, não tem nenhum contato da Galaxy especificamente. E um outro detalhe que chama muita atenção, e que aí é uma bola fora tremenda, e aí eu não sei se é da Galaxy ou, enfim, da empresa, do importador que, enfim, que está trazendo o gabinete, ou, enfim, a empresa que, de repente, pode estar usando o nome da Galaxy, enfim, usando os direitos, né, de utilizar o nome da Galaxy. Esse gabinete, ao menos, essa minha unidade, ela não veio com nenhum folheto explicativo. Então, assim, aquele manualzinho, aquele folheto que informa quantos parafusos vem, mais especificações sobre o gabinete, não veio nada. E isso eu acho uma bola fora. Porque muitas vezes, enfim, para quem é um usuário mais iniciante, é complicado saber, às vezes, alguns detalhes. Onde utilizar determinados parafusos, enfim, conexões, etc. E é bom ter um mapinha não digo um mapinha, né, mas é bom ter a relação dos componentes, de fato, que acompanham o gabinete, não apenas colocá-los ali dentro do gabinete. E até porque normalmente nesse folheto aparecem mais informações sobre garantia, informações sobre, enfim, o fabricante. Então, sem esse folheto nós não temos nenhuma informação. Agora, falando sobre o gabinete, antes de desmontarmos ele, de mostrar ele em detalhes, existem alguns detalhes que eu já posso mostrar aqui para vocês, que eu já constatei antes de desmontar ele, eu já pude perceber. Em princípio, podemos perceber que ele deve ser um modelo bastante genérico em termos de estrutura. Por quê? Porque se observarmos, vejam que nós temos os espaços para colocação de uma tampa metálica. Exatamente. Podem ver aqui, existem os trilhos. Esses trilhos normalmente são para fixação da tampa metálica. E vou pedir licença aqui para o nosso amigo Yoshi. Percebam que na parte de trás existem os furos para a colocação. Vou levantar aqui um pouquinho mais. Para a colocação dos parafusos. Vou aproximar ele um pouquinho aqui para vocês verem. Observem ali, ó. Vejam como tem os furinhos para a colocação dos parafusos. Um outro detalhe que merece ser observado é a qualidade, enfim, o tamanho dos pés dele. Observem que são pés, enfim, tem um acabamento metálico, mas na verdade são de plásticos. Em princípio, à distância, eles aparentam ter um acabamento premium, mas na verdade são pés bem simples, mas que cumprem bem sua função, até porque eles possuem uma espécie de espuma embaixo,
para que ele, enfim, não derrape, enfim, ou que não risque a mesa que você vai colocá-lo. Com relação ao acabamento, analisando ele externamente, ele tem um acabamento muito bom. Aqui na frente nós temos uma espécie de uma barra de LED, que depois eu vou falar mais sobre ela. O tampo dele é em vidro temperado. Acho que na câmera dá para perceber que ele seria um vidro temperado na cor escura, na cor preta no caso. Ou seja, ele não puxa para o verde ou para o marrom, é para o preto mesmo. Aqui nós temos os detalhes, aqui como nós podemos perceber. Podemos perceber até aqui pelo reflexo aqui na câmera que a pintura dele é brilhosa e tem uma pintura padrão automotivo brilhoso. Então, ou seja, ele não é uma pintura fosca e é uma pintura feita de uma pintura de excelente qualidade, ao menos na parte externa. Então, chegou a hora de desmontar ele por completo e ver os detalhes dele, ver as entranhas desse gabinete. Gabinete agora desmontado. Vamos falar um pouquinho da tampa frontal. Em princípio, como nós podemos perceber aqui, a tampa frontal não possui filtro de ar, ou seja, não possui nenhuma filtragem. O ar vai entrar, enfim, a poeira vai entrar, essa que é a realidade, vai entrar o ar e vai entrar a poeira. A fixação dela é bem simples, é apenas por pressão, ou seja, basta segurar, enfim, embaixo. Ele tem um ponto aqui, ó. Tem aqui uma, que dá para perceber na câmera. Opa, deixa eu botar uma posição que vocês enxerguem, ó. Tem esse vazado. Vocês podem perceber, é colocar a mão aqui embaixo e puxar que a tampa vai vir sem maiores problemas. Claro, talvez na primeira vez que você estiver desmontando, é possível que na primeira vez, quando você for puxar, ele tenha uma resistência um pouco mais elevada. Mas depois, enfim, vai sair com mais facilidade. Sobre esta barra de LED, na verdade, ela não é uma barra de LED. Como nós podemos perceber aqui, nós temos um plástico que deve fazer o jogo de luzes ali, na verdade, esqueci agora qual é a palavra correta. Tipo a difusão da luz, talvez essa seja a palavra. Mas nós temos uma fita de LED aqui. E a barra, a saída da luz é aqui, como vocês podem perceber. E essa fita de LED, em princípio, ela tem um conector de 4 pinos, mas não é aquele conector padrão. Não existe uma conexão direta para se ligar na placa-mãe. Simplesmente existe uma controladora, depois eu vou mostrar para vocês aqui, que seria no próprio gabinete, que tem um botãozinho ali, um seletor para você mudar as cores, enfim, ou o esquema de efeitos que você quer que ocorra. Em princípio, talvez com alguma adaptação dê para ligar na placa-mãe, mas em princípio, oficialmente, ela não suporta uma ligação direta na placa-mãe. A tampa ela é toda de plástico, ela é completamente em plástico, todinha ela é em plástico. E talvez, de todo o gabinete, pode ser que seja o único item que possa vir a amarelar com o tempo. Mas, enfim, não tem como sabermos. E sabemos que, assim, ó, por que o plástico branco ele amarela? É justamente por uma questão de um componente anti-chama, que é feito na composição, que no caso do branco aparece mais e acaba ficando amarelado. Enfim, se vai amarelar com o tempo, não sabemos. Mas convém cuidar, evitar o contato direto de raios solares, da luz ultravioleta, que isso é uma coisa que provoca o amarelamento. Enfim, o gabinete branco requer alguns cuidados mais redobrados do que um gabinete preto, por exemplo. Falando da fixação do vidro, enfim, do tampo de vidro no gabinete, podemos perceber que nós temos borrachas aqui para fixação, ou seja, o vidro ele possui um recorte não apenas suficiente para o parafuso, mas para uma borracha onde você, vamos dizer assim, encosta, coloca ele, ou seja, o vidro, essa borracha ela entra enfim, no orifício, no buraquinho que tem ali no vidro, então você pode colocar o parafuso. Isso é muito melhor que a solução mais barata, que seria o vidro ficar suspenso apenas pelos próprios parafusos, que é o que provoca muitas quebras. Claro, essa não é a melhor solução quando comparada, por exemplo, com dobradiças ou ainda com um sistema magnético, que são bem mais eficientes, ao meu ver. Com relação aos parafusos de fixação, como nós podemos perceber aqui, eles possuem também borracha na sua parte de contato com o vidro. Então não tem risco de arranhar o vidro ao fixar o parafuso de fixação. E a melhor coisa, uma coisa muito inteligente que fizeram aqui nesse parafuso, é uma coisa simples, mas ela é inteligente.
Eu queria mostrar aqui na câmera, mas acho que não vai mostrar, até porque o foco da câmera está voltado para o gabinete. Mas assim, ó, o parafuso ele não possui a fenda para você colocar uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Ele é liso, a cabeça dele é lisa. Ou seja, isso evita acidentes de quem pega e coloca o parafuso e ainda vai rosquear mais junto, enfim, com uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Então isso reduz muito a probabilidade desse tipo de acidente. Na verdade, anula essa probabilidade. Ou seja, a força vai vir basicamente dos dedos. E você sabe, né? Precisa apertar demais para fixar o tampo de vidro no gabinete. Analisando a parte frontal do gabinete sem a tampa, podemos perceber que é possível colocar um water cooler de 240 mm aqui na frente, ou então duas ventoinhas de 12. Poderia ter espaço para se colocar de repente um water cooler de 360 mm ou 3 ventoinhas? Talvez poderia. O problema é que nós temos essa área aqui dos HDs e não tem um ponto de fixação para os parafusos de um water cooler ou de outras ventoinhas. Esse que é o grande problema. Então, realmente, sem gambiarras, nós estamos limitados a 240 mm ou duas ventoinhas de 12. E um outro ponto que convém mencionar ainda sobre a colocação de um water cooler e ventoinhas frontais é que a própria controladora das portas aqui em cima, ela acaba roubando um espaço, como vocês podem perceber, ó. Verifiquem, vejam só. Então, isso também é um fator limitante com relação ao posicionamento. Então, realmente, extrapolar, enfim, achar que pode ser facilmente instalado um water cooler de mais que 240 mm, eu acho que é exigir um pouco demais da sorte. Falando ainda da controladora, enfim, que controla a fita RGB ali da tampa frontal, e falando aqui das portas que nós temos, por sinal, nós temos uma porta USB 3, duas portas USB normal, uma porta de microfone, outra de alto-falante, né? Enfim, fone de ouvido. Temos o botãozinho que muda a coloração do RGB. E temos um botão de reset e o botão de ligar e desligar, mais a luz de energia e a luz do HD. Mas falando sobre esse painelzinho de cima, é interessante falar, é bem interessante mencionar que todos os cabinhos deles são pretos. Ou seja, isso é muito bom para quem não gosta daqueles cabos coloridos saindo das controladoras, que é muito comum ter gabinetes que os cabos saem coloridos. Uma parte só depois que eles possuem um revestimento em preto. Aqui não. Aqui todos os cabos são pretos. E agora nós vamos ver qual é que foi o milagre da Galaxy em fazer entrar num gabinete de tamanho reduzido uma placa TX convencional. Como nós podemos perceber aqui, nós temos 7 slots. Normalmente, os gabinetes que são voltados para placas micro ATX e que possuem um tamanho semelhante a esse, possuem 4 slots. Então, se o gabinete não é tão mais alto que um gabinete micro ATX, como é que uma placa ATX entra aqui? Para algum lugar ela tem que ir. Ou seja, o espaço de cima foi comprometido. Como vocês podem perceber aqui analisando, aqui tem um parafuso de fixação da placa-mãe. Bem aqui onde está meu dedo, aqui onde eu estou mostrando. Então, vejam que o espaço para a colocação de coolers ou water coolers é bem reduzido. Para falar a verdade, colocar um radiador aqui, eu acredito que não vai dar muito certo não. Acho que o espaço de cima comporta somente ventoinhas. Enfim, depois eu vou fazer a montagem, eu vou analisar certinho o espaço. Mas realmente o espaço de cima acho que não deve ser cogitado para se colocar um radiador, pois aqui é onde a Galaxy arranjou o espaço para a placa-mãe entrar. Falando dos slots, já que eu mencionei eles agora há pouco, aqui a Galaxy cometeu um grande pecado. Vou mostrar aqui para vocês. Temos apenas uma tampinha de slot, as outras de baixo, as demais, são todas lacradas, vamos dizer assim, soldadas. Ou seja, você tem que quebrar elas para ter acesso a elas.
e existe apenas uma de reposição. Para um gabinete branco, vou dizer que se um gabinete preto já fica um pouco mais complicado, já é complicado, enfim, você conseguir tampinhas escuras, para um gabinete branco mais ainda, você vai ter que recorrer a pintar as tampas. Fora a questão do acabamento, conseguir com a mesma padronagem. Isso aqui acho que foi uma bola muito fora da Galaxy. Já tinha que ter colocado, na minha opinião, os gabinetes têm que vir todos com as devidas tampinhas, para dar o devido acabamento. Mas realmente deixar uma tampinha foi uma economia considerável. Dentre as reduções de custo, também desse gabinete, nós podemos perceber que muito se recorreu ao uso de rebites. Temos rebites aqui. Podemos ver no branco que os rebites aparecem bem. Em todas as partes temos rebite. Não foi usada uma solução de, por exemplo, uma chapa apenas dobrada, ou então soluções como soldas a laser, coisas assim. Não, aqui a fixação de tudo é na base do rebite mesmo, na base do rebite. É old school mesmo a fixação. Entretanto, apesar do uso do rebite, que é uma solução mais econômica, mais barata, vamos dizer assim, para fazer o processo de fabricação, o gabinete ele é muito bem acabado, pois ele não possui nenhuma área cortante. Realmente, eu procurei, enfim, dei uma colocada agora aqui, manuseando ele aqui, e realmente eu não percebo nenhuma... Depois na montagem posso ter mais alguma conclusão, né? Mas até o momento eu não encontrei nenhuma área que colocasse em risco, que oferecesse risco de corte para as minhas mãos. Isso é louvável, porque muitas vezes gabinetes mais caros do que o Quasar, gabinetes de categoria superior, quando vê você facilmente encontra áreas cortantes. E não é o caso desse gabinete. Então, apesar dessas economias que existem, existe sim uma qualidade de construção no gabinete. E as chapas, mesmo a fixação das chapas sendo à base de rebite, as chapas são de excelente qualidade. Ele não possui uma tendência a torcer. Ele é bastante rígido. Ele não é pesado e ele consegue ser rígido ao mesmo tempo. Outra coisa que contrasta com as economias, né, conforme eu venho falando, que dá para perceber que existem muitas economias, mas existem também muitos atributos que muitas vezes gabinetes mais caros não têm. E um deles são essas borrachinhas para se passar os cabos, como podem perceber. Tem muitos gabinetes mais caros que não trazem essas borrachinhas. E essas borrachinhas trazem um acabamento, trazem um refino na construção. E também eu acho que é um item que não poderia faltar em gabinetes mais caros. E esse gabinete traz esse recurso, mesmo sendo um gabinete não tão caro assim. Com relação aos filtros, eu já havia mencionado que nós não temos filtro na área frontal, mas temos um filtro magnético aqui na parte de cima. E temos um filtro na parte inferior, aqui na parte da fonte, como nós podemos perceber. Sistema já meio tradicional, utilizado já em outros gabinetes. Um sistema bem, acho que aqui não tem nada de especial, assim, segue bem o padrão de outros gabinetes. Uma coisa muito legal, que infelizmente não vai aparecer aqui na câmera, a menos que eu aproxime, é que ele tem uma espécie de gabarito indicando que cada parafuso, que cada posição corresponde a que tamanho de placa. Então isso aqui evita muitas vezes aquela situação em que você está montando, enfim, colocando os fixadores no gabinete, e de repente o fixador não casa com a sua placa-mãe. Isso aqui realmente é fácil. Ou seja, se você estiver usando uma placa-mãe micro ATX, é só seguir ali os indicadores de quais são os fixadores para micro ATX. E aí isso elimina a probabilidade de erros. Ou se não elimina, caso pegue uma placa muito exótica, pelo menos reduz bastante. Com relação à parte dos discos, nós temos aqui dois espaços destinados para fixação de SSD, aqui nessa parte aqui interna, e temos aqui na parte de trás os espaços para a baia para mais dois HDs de 3.5 polegadas. Em princípio, sem maiores detalhes, apenas fixados por parafusos mesmo. Ainda desse lado, aqui nós temos um espaço para colocar a fonte. E aqui nós temos um problema que vem com a questão da economia. Como eu já falei antes, a questão dele ter muitos rebites, enfim, para fechar tudo. E rebite foi algo utilizado para prender aqui
as baias dos HDs. Então o que acontece? Não é possível remover a baia dos HDs sem que você de repente acabe estourando os rebites, por exemplo. Mas não é possível remover a baia dos HDs. Então, se você tem uma fonte um pouco maior e não usa HDs, enfim, isso pode ser de repente um problema para você. Diferente de outros gabinetes, em que essa parte aqui dessas baias dos HDs, ela é parafusada em que você pode removê-la ou reposicionar conforme desejar. Agora, um detalhezinho estético que me desagradou, mas eu não sei se vai aparecer aqui na câmera, é que aqui, ó, nessa parte aparece aqui, ó, Made in China. O problema não é que é Made in China, que fosse, sei lá, Made in Brasil, Made in USA, enfim, qualquer lugar. Mas, esteticamente, pro gabinete que ele é tão bonito e tem um acabamento tão bom, ficou muito em destaque, muito, vamos dizer assim, se você está numa mesa em que ele fica posicionado assim, quem sentar, por exemplo, digamos que você tem um escritório, quem vier na sua frente ali sentar, vai se deparar com esse Made in China, porque ele realmente acaba chamando um pouco a atenção, devido, enfim, que é um gabinete bonito, e você vê algo escrito, você acaba correndo os olhos para ler o que está escrito ali. Então realmente achei, enfim, questão de gosto pessoal mesmo. E falando em inscrição, essa parte aqui, Galaxy, que está escrita aqui, ela é pintada, no caso não é um adesivo, ele é pintado e ele é na cor cinza. Bom, analisamos o gabinete desmontado, agora vamos montar o PC ali dentro e ver o que cabe, o que não cabe e o que nós podemos esperar. Vamos ver. Montagem finalizada e o que nós temos aqui então. Percebam que eu coloquei um water cooler de 120 milímetros. Bom, na parte de trás, aqui como eu fiz a montagem, tranquilo, sem problemas. Entretanto, conforme eu até havia comentado já anteriormente, não é possível colocar um water cooler na parte superior, mesmo que seja de 120 milímetros, pois realmente a distância da placa-mãe para a parte de cima do gabinete é muito pequena. Então, realmente só é possível colocar fãs ali na parte superior. Até que eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Nessa posição, esta fã aqui que eu estou segurando, ela está encostada na parte superior do gabinete. Então, ou seja, realmente é inviável colocar um radiador nessa parte, porque ele atingiria a placa-mãe. De qualquer maneira, é possível colocar duas fãs de 120 na parte superior. Já na parte frontal, esse é o único local onde realmente poderia se colocar um water cooler de 240 milímetros. Em princípio, o espaço aqui é bem tranquilo. As fãs podem ficar por dentro do painel frontal, ou seja, você pode colocar os fãs aqui por dentro e o radiador por aqui. Em um primeiro momento eu cheguei a pensar que as fãs não poderiam ser colocadas na parte aqui interior. Por quê? Porque a fita de LED que tem dentro da tampa frontal, ela acaba reduzindo o espaço interno. Eu pensei que ali poderia ter uma colisão entre o fã e a fita de LED. Entretanto, acho que o espaço foi milimetricamente calculado para caber uma fã, no caso, de 120 mm de espessura tradicional. Então, em princípio, sem problemas para colocar um radiador frontal. Com relação à quantidade de coolers aqui de 120 mm, se for colocar só fãs, né, sem ser um radiador, realmente 3 fãs não é possível colocar aqui. Pelo que eu coloquei, vi os espaços aqui, realmente estamos limitados apenas a 2 fãs. Com relação a placas de vídeo, até não coloquei nenhuma aqui nesse momento aqui, justamente até para facilitar a enxergar as coisas montadas dentro do gabinete. Mas, em princípio, não se tem problemas com relação a placas longas, placas que tenham 3 fãs, por exemplo. Pode-se colocar tranquilamente que não vai faltar espaço. Percebam, inclusive, que eu coloquei um SSD aqui, ele não atrapalha em nada a colocação, enfim, de uma placa de vídeo de maior porte. E mesmo que tenha um radiador aqui, uma placa longa vai entrar aqui sem maiores problemas. De qualquer maneira, eu aconselho muito a aquisição de um suporte de placa de vídeo para utilizar junto com esse gabinete, porque a distância realmente fica consideravelmente elevada e a probabilidade de empenamento da placa, por melhor que seja a estrutura do gabinete, acho que ela não é suficiente para sustentar o peso inteiro da placa de vídeo. Ainda com relação à placa de vídeo, percebam que nós temos uma saída de cabos bem aqui, quase que na parte bem lateral aqui,
seria um cabo para a placa de vídeo, aqui para energia no caso da placa de vídeo. Isso é muito interessante, porque normalmente muitos gabinetes vêm com as saídas de cabo para a parte interna somente pelo fundo do gabinete. Então o que acontece? O cabo da energia da placa de vídeo meio que acaba sobrando muito dentro dessa área aqui que fica visível. E aqui não, aqui facilmente a gente pode esconder o cabo, pois tem essa saidinha aqui, não diria frontal, né, mas lateral próxima ao vidro temperado. Já que estamos falando de passagem de cabos, não podemos deixar de dar destaque para essas borrachas aqui para a passagem dos cabos de acabamento. Elas são sensacionais, elas fecham muito bem, dão um acabamento muito bom. E uma coisa que tem que ser também, não se pode desmerecer, que esse gabinete tem muitos pontos de passagem de cabos. É muito fácil trazer os cabos, vamos dizer assim, da parte, tanto da fonte quanto, enfim, do painel superior, para a parte interior do gabinete, onde ficam as placas. Realmente é muito fácil fazer a passagem de cabos, não é necessário você ficar procurando espaços para pensar, será que por aqui que eu passo, será que por outro local? Enfim, é muito tranquilo, tem diversas opções. Falando de cable management, podemos perceber que fica muito limpo o visual. Ele é um gabinete que ele convida a fazer um cable management. Mesmo ele não sendo um gabinete de alto custo, ele tem boas sacadas para o cable management. Por exemplo, os espaços aqui para fazer a passagem dos cabos é excelente. Tem muitos gabinetes que simplesmente ignoram esses vãos aqui e é quase que impossível passar cabos por ali, obrigando a fazer a passagem pela parte central. Coisa que nesse gabinete não acontece. Você consegue distribuir bem os cabos entre os cantos e a passagem central, sem falar que existe muitos pontos de fixação para você poder colocar os fixadores, enfim, o que for necessário para fazer a devida passagem dos cabos. Vou dizer para vocês que o que realmente limita um bom cable management nesse gabinete é o próprio limite dos cabos, a própria limitação da extensão e, enfim, torção dos cabos. Porque em termos de passagem e de fixação, ele é excelente. Uma coisa muito interessante também nesse gabinete, que facilita muito a vida. Na verdade é o seguinte, ele é um facilitador, mas tem que se tomar cuidado para não usar isso aqui contra você na hora da montagem. Essa que é a palavra correta. Percebam que a área por trás da placa-mãe, ela fica completamente exposta. Em outras palavras, é muito fácil você instalar um water cooler ou então um cooler de tamanho maior, onde você tem que trocar, por exemplo, colocar essas chapinhas de fixação. Então você não precisa desmontar toda a placa-mãe do gabinete para fazer a instalação de um cooler de um water cooler. Simplesmente o acesso é todo por trás, não precisa se mexer em nada. Isso é muito fácil. Tem muitos gabinetes mais caros e teoricamente, vamos dizer assim, que propõem uma melhor acessibilidade, que eles não possuem uma facilidade de acesso. Justamente porque, como a área aqui é muito grande, isso pode acabar deixando mais frágil a estrutura. E como aqui a placa ela é bastante rígida, mesmo tendo todo esse espaço, aqui nós temos uma dádiva. Sem falar que existe um outro detalhe. Infelizmente tem pessoas que usam esse espaço, esse vão, para esconder os fios. Por favor, não faça isso. Use corretamente esse espaço aqui que existe aqui no seu gabinete. E uma coisa que convém mencionar aqui nesse espaço aqui também atrás, que a tampa do gabinete ela não possui aquela barriga, aquele famoso abarroamento para se esconder os cabos. Ou seja, a tampa dessa lateral ela é lisa. E mesmo assim, o espaço que nós temos aqui, esse vão, ele é bem considerável e realmente é muito fácil colocar os cabos sem ter que recorrer a maiores loucuras de ficar apertando, tentando ver se a tampa vai fechar ou se não vai fechar. Não. É colocar os cabos devidamente ajustados aqui, fechar a tampa sem estresse algum. A conexão elétrica referente à iluminação do gabinete, ela é feita a partir de uma conexão SATA, ou seja, apenas plugar o plug SATA no plug SATA da fonte. Gabinete ligado, e como nós podemos perceber, temos diferentes efeitos aqui que nós podemos mudar a partir do seletor que tem na parte superior do gabinete. Então você pode utilizar a cor que mais lhe agradar ou o efeito que mais lhe agradar. Lembrando
que ele não tem uma ligação que você possa colocar diretamente na placa-mãe. Talvez com alguma gambiarra seja possível, pois em princípio o conector dele é de 4 pinos, mas não é aquele conector padrão RGB. O que eu posso dizer é que apesar dos pequenos erros que existem, que eu já mostrei ao longo do vídeo, esse gabinete possui muitos acertos. E eu acho que pela faixa de preço em que ele ocupa, por ele não almejar ser um produto top, ele traz muitas coisas legais de produtos top, apesar de escorregar em alguns detalhes. Mas o que ele oferece, pelo que ele custa, é excelente. Apesar dele se situar na mesma faixa de preço, um pouco mais caro que o seu irmão menor, o Nebulosa, o Quasar, ou Quasar, se assim preferirem, ele traz alguns atributos que o Nebulosa não traz. Se o Nebulosa ele privilegia de fato ocupar menos espaço na mesa, o Quasar ele ocupa um pouco mais de espaço, entretanto ele traz os atributos com uma grande vantagem de se poder utilizar uma placa ATX tamanho convencional. Tudo bem que hoje o mercado, principalmente o mercado aqui nacional, ele privilegia muito as placas micro ATX. Entretanto, com o Quasar você não fica limitado a utilizar placas micro ATX. Essa que é a grande realidade. Então, a realidade é que este gabinete, o Quasar ou Quasar, ele é uma excelente opção para quem quer um ótimo custo-benefício, mas também não abre mão de alguns atributos que só encontramos em gabinetes mais premium. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. E por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!